Gênesis, o começo de tudo, a criação, a queda e o plano de Deus. Bem-vindos ao canal Direto das Escrituras. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O nome Gênesis, de origem grega, significa origem ou começo, e não poderia ser mais apropriado para este livro fundamental. Tradicionalmente atribuído a Moisés, Gênesis foi escrito por volta de 1445 a 1405 a.C., e seu propósito é revelar as origens de todas as coisas: o universo, a humanidade, o pecado, a redenção e a aliança eterna de Deus com o homem. Gênesis é, de fato, o livro das origens, da criação, do ser humano, da família, do pecado, das nações e, crucialmente, do povo de Israel. Prepare-se para desvendar as verdades profundas que moldaram a história da humanidade e que continuam a ressoar em nossas vidas hoje. Estrutura do livro Gênesis. Resumo por partes. Gênesis 1:11. A história primitiva. Nesta primeira parte de Gênesis, somos transportados para os primórdios da existência, testemunhando os eventos que estabeleceram o cenário para toda a história da salvação. É aqui que encontramos as narrativas fundamentais que explicam a nossa origem e a condição atual da humanidade. A criação do mundo, Gênesis 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Com esta declaração majestosa, Gênesis nos apresenta a Deus como o Criador soberano e onipotente. Em 6 dias literais, Deus trouxe à existência tudo o que conhecemos: a luz, o firmamento, a terra seca e os mares, a vegetação, os luminares celestes, as criaturas marinhas e as aves e os animais terrestres. Cada ato criativo é seguido pela afirmação "e viu Deus que era bom", culminando na criação do homem e da mulher à sua própria imagem e semelhança no 6º dia. Deus os abençoou e lhes deu a instrução: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra." Gênesis 1:28. O 7º dia foi santificado por Deus como um dia de descanso, estabelecendo um padrão para a humanidade. O capítulo 2 aprofunda a narrativa da criação do homem e da mulher, Adão e Eva, no Jardim do Éden, um lugar de perfeita comunhão com Deus e abundância. Eles foram colocados ali para cultivar e guardar o jardim, com uma única restrição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A queda do homem, Gênesis 3. A perfeição do Éden foi quebrada pela entrada do pecado. A serpente, mais astuta que todos os animais do campo, tentou Eva, questionando a palavra de Deus. Eva e depois Adão desobedeceram à ordem divina, comendo do fruto proibido. Instantaneamente, seus olhos foram abertos para o conhecimento do bem e do mal, e eles sentiram vergonha de sua nudez. A comunhão com Deus foi quebrada, e as consequências do pecado foram imediatas e severas. Maldição sobre a serpente, dores no parto para a mulher, trabalho árduo para o homem e, finalmente, a expulsão do Jardim do Éden para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em seu estado caído. No entanto, mesmo em meio à condenação, Deus demonstrou sua graça ao prometer um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. A primeira profecia messiânica apontando para o plano de redenção. O primeiro homicídio, Caim e Abel, Gênesis 4. Fora do Éden, a natureza pecaminosa da humanidade se manifestou tragicamente na história de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, mas a oferta de Abel, um sacrifício de sangue dos primogênitos do seu rebanho, foi aceita, enquanto a de Caim, frutos da terra, foi rejeitada. A inveja e a ira consumiram Caim, e Deus o advertiu: "Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti?"
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e tu o dominarás. Gênesis 4:7. Ignorando o aviso divino, Caim assassinou seu irmão Abel. Como consequência, Caim foi amaldiçoado e expulso da presença do Senhor, tornando-se um fugitivo e errante na terra. Esta narrativa dolorosa ilustra a rápida degeneração moral da humanidade após a queda. O dilúvio e Noé, Gênesis 6:9, a maldade da humanidade continuou a crescer e a terra se encheu de violência e corrupção. Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. No entanto, em meio a essa depravação generalizada, um homem encontrou graça aos olhos do Senhor: Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Deus instruiu Noé a construir uma arca, um gigantesco navio, para salvar sua família e um par de cada espécie de animal. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sobre a terra, e as águas cobriram até mesmo as mais altas montanhas, destruindo toda a vida que respirava fora da arca. Após 150 dias, as águas começaram a baixar, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Quando a terra secou, Noé e sua família saíram da arca, e a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Em resposta, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança, um lembrete eterno da fidelidade de Deus. A Torre de Babel, Gênesis 11, após o dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente. Em vez de se espalharem pela terra, como Deus havia ordenado, as pessoas se uniram em uma única cidade, Sinar, e decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, com o objetivo de fazer um nome para si e evitar serem dispersas. Este ato de orgulho e rebelião direta contra Deus levou à sua intervenção. Deus desceu e confundiu a língua dos construtores, de modo que não pudessem mais se entender. Como resultado, eles foram forçados a parar a construção da torre e foram dispersos por toda a face da terra, dando origem às diversas línguas e nações que conhecemos hoje. A história da Torre de Babel é um poderoso lembrete da soberania de Deus e das consequências da arrogância humana. Gênesis 12:50, a história dos patriarcas. Com a dispersão das nações em Babel, a narrativa de Gênesis se volta para a história de um homem, Abraão, através de quem Deus iniciaria um novo plano para redimir a humanidade e formar um povo para si. Esta seção é o coração de Gênesis, detalhando a formação da nação de Israel através de seus patriarcas. Abraão, pai da fé, Gênesis 12:25. A história de Abraão começa com um chamado divino extraordinário. Deus chamou Abrão, seu nome original, de Ur dos Caldeus, para uma terra que ele lhe mostraria, prometendo fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome e, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12:1-3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Abrão obedeceu pela fé, partindo sem saber para onde ia. Sua jornada foi marcada por desafios, como a fome no Egito e a separação de Ló, mas também por promessas reiteradas de Deus de uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e a areia do mar, e da posse da terra de Canaã. A fé de Abraão foi testada repetidamente, mas ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15:6. A aliança de Deus com Abraão foi selada pela circuncisão, e seu nome foi mudado para Abraão, pai de muitas nações. O clímax da fé de Abraão ocorreu quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão obedeceu, confiando que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos.
No último momento, Deus proveu um carneiro para o sacrifício, reafirmando sua aliança e as bênçãos sobre Abraão por sua obediência. A vida de Abraão é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da importância da fé inabalável. Isaque e Rebeca, Gênesis 21, 27. Isaque, o filho da promessa, herdou as bênçãos e as promessas da aliança de seu pai Abraão. Sua história é menos dramática que a de Abraão ou Jacó, mas é crucial para a continuidade da linhagem messiânica. Deus reiterou a Isaque as mesmas promessas feitas a Abraão, garantindo que a aliança seria estabelecida através dele. A busca por uma esposa para Isaque é um episódio notável, com o servo de Abraão, Eliezer, sendo enviado à terra natal de Abraão para encontrar uma noiva. Rebeca foi a escolhida, e ela demonstrou uma fé e disposição notáveis ao aceitar ir com o servo. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, que lutavam no ventre de sua mãe, prenunciando a rivalidade entre as 2 nações que surgiriam deles. A preferência de Isaque por Esaú e de Rebeca por Jacó levou a enganos e conflitos familiares, mas a soberania de Deus prevaleceu em seus propósitos. Jacó e seus filhos, Gênesis 25, 36. Jacó, o segundo filho de Isaque e Rebeca, nasceu segurando o calcanhar de seu irmão Esaú, um sinal de sua natureza astuta e ambiciosa. Através de engano, Jacó obteve a primogenitura de Esaú e, com a ajuda de sua mãe, roubou a bênção de seu pai. Isso o forçou a fugir para a casa de seu tio Labão, onde ele passou 20 anos, trabalhando e sendo enganado por Labão, mas também prosperando e formando uma grande família. Durante sua fuga, Jacó teve um encontro transformador com Deus em Betel, onde Deus reafirmou as promessas da aliança. Anos depois, ao retornar para Canaã, Jacó teve outro encontro crucial com Deus em Peniel, onde lutou com um anjo e teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. A história de Jacó é uma demonstração da graça de Deus, que trabalha através de indivíduos imperfeitos para cumprir seus propósitos, moldando o caráter de Jacó e preparando-o para ser o pai de uma nação. José no Egito, Gênesis 37, 50. A última e mais extensa parte de Gênesis narra a dramática história de José, o filho favorito de Jacó. Por causa da inveja de seus irmãos, José foi vendido como escravo e levado para o Egito. Lá ele enfrentou inúmeras adversidades. Foi falsamente acusado e preso, mas em todas as circunstâncias, Deus estava com ele. José demonstrou integridade, sabedoria e fidelidade, e Deus o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito, tornando-o o segundo no comando, abaixo apenas do faraó. Através da interpretação de sonhos, José previu uma grande fome que atingiria a terra e implementou um plano para armazenar alimentos. Quando a fome se espalhou, os irmãos de José vieram ao Egito para comprar comida sem reconhecê-lo. Após uma série de eventos que testaram o caráter de seus irmãos, José finalmente se revelou a eles. Este momento de reconciliação é um dos mais emocionantes da Bíblia. José expressou uma profunda compreensão da soberania de Deus, declarando: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo." Gênesis 50, 20. A história de José é um testemunho poderoso da providência divina, do perdão e da reconciliação, e de como Deus pode usar até mesmo as maiores adversidades para cumprir seus planos e preservar seu povo. Mensagem teológica central. Ao longo das narrativas de Gênesis, diversas verdades teológicas fundamentais emergem, formando a base para toda a revelação bíblica subsequente. A compreensão dessas mensagens é crucial para apreender o coração do plano de Deus para a humanidade. Deus é o Criador de todas as coisas. Desde o primeiro versículo,
Gênesis estabelece a soberania absoluta de Deus como o originador de tudo o que existe. Ele não é apenas um ser superior, mas o único e eterno Criador, que trouxe o universo à existência pela sua palavra. Esta verdade nos lembra de sua majestade, poder e autoridade sobre toda a criação. O pecado entrou no mundo, mas Deus iniciou um plano de redenção. A queda do homem, em Gênesis 3, revela a realidade do pecado e suas consequências devastadoras: separação de Deus, dor, sofrimento e morte. No entanto, mesmo antes da expulsão do Éden, Deus já havia prometido um Redentor. Gênesis 3:15, iniciando um plano de salvação que se desdobraria ao longo da história. Esta é a primeira semente do Evangelho, a promessa de que Deus não abandonaria a humanidade em sua condição caída. A fé em Deus justifica o homem. A vida de Abraão é o exemplo primordial desta verdade. Ele foi justificado não por suas obras, mas por sua fé na promessa de Deus. Gênesis 15:6. Esta é uma doutrina central que ecoa por toda a Bíblia, enfatizando que a salvação é um dom da graça de Deus recebido pela fé. A aliança de Deus é fiel e eterna. As alianças que Deus estabeleceu com Noé e especialmente com Abraão demonstram sua fidelidade inabalável. Mesmo diante da infidelidade humana, Deus permanece fiel às suas promessas. Essas alianças são a base para o relacionamento de Deus com seu povo e apontam para a nova aliança em Cristo. O ser humano tem valor, propósito e responsabilidade diante do Criador. Criados à imagem e semelhança de Deus, os seres humanos possuem um valor intrínseco e um propósito divino. Embora o pecado tenha manchado essa imagem, a dignidade humana permanece. Gênesis nos lembra de nossa responsabilidade de cuidar da criação e de viver em obediência ao nosso Criador. Temas práticos para ensinar. As verdades de Gênesis não são apenas histórias antigas, elas contêm princípios atemporais que se aplicam diretamente às nossas vidas hoje. Vamos explorar alguns temas práticos e suas aplicações. Criação. Somos obra de Deus, com propósito. A compreensão de que fomos criados por um Deus amoroso e intencional nos dá um senso profundo de valor e propósito. Não somos um acidente, mas uma criação divina, feitos para um relacionamento com Ele e para cumprir seus desígnios. Isso nos convida a viver de forma que honre nosso Criador, reconhecendo que cada um de nós tem um papel único em seu plano. Queda do homem. Precisamos de redenção. A realidade do pecado introduzida na queda nos confronta com nossa própria imperfeição e a necessidade de um Salvador. Gênesis nos mostra que por nós mesmos somos incapazes de superar o poder do pecado. Isso nos leva a reconhecer nossa dependência de Deus e a buscar a redenção que Ele oferece através de Jesus Cristo. É um lembrete humilde de que precisamos da graça divina para viver uma vida plena e justa. Aliança. Deus é fiel às suas promessas. As alianças de Deus em Gênesis são um farol de esperança. Elas nos asseguram que, independentemente das circunstâncias, Deus é imutável em seu caráter e em suas promessas. Podemos confiar que Ele cumprirá tudo o que disse, mesmo quando a situação parece impossível. Essa fidelidade nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Ele é digno de toda a nossa confiança. Fé de Abraão. Confiar mesmo sem ver o caminho. A jornada de Abraão é um poderoso exemplo de fé radical. Ele obedeceu a Deus sem ter um mapa claro do futuro, confiando na direção divina passo a passo. Em nossas próprias vidas, somos frequentemente chamados a dar passos de fé, mesmo quando o caminho à frente é incerto. A história de Abraão nos inspira a confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele nos guiará e proverá, mesmo quando não podemos ver o próximo passo. Perdão e reconciliação. Exemplo de José com seus irmãos. A história de José é um testemunho comovente do poder do perdão e da reconciliação.
Apesar da traição e do sofrimento causados por seus irmãos, José escolheu perdoá-los e restaurar o relacionamento. Sua atitude reflete a graça de Deus e nos desafia a liberar o perdão em nossas próprias vidas, mesmo quando fomos profundamente feridos. O perdão não é apenas para o outro, mas também para a nossa própria cura e liberdade, permitindo que Deus transforme o mal em bem, como ele fez na vida de José. Versículo-chave. Para solidificar nossa compreensão de Gênesis, vamos meditar em alguns versículos-chave que encapsulam as verdades centrais deste livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Este versículo inaugural estabelece a soberania de Deus como o Criador de tudo o que existe, a base de toda a nossa fé. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. A primeira comissão de Deus à humanidade, revelando nosso propósito de frutificar, multiplicar e exercer domínio responsável sobre a criação. É a ti que será o seu desejo, e tu o dominarás. Gênesis 4:7. A advertência de Deus a Caim sobre o pecado que jaz à porta. Um lembrete da nossa responsabilidade de dominar sobre as tentações e escolhas que nos afastam de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. A promessa central da aliança abraâmica, que aponta para a bênção universal que viria através da descendência de Abraão, culminando em Jesus Cristo. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. Gênesis 50:20. A poderosa declaração de José, que resume a providência divina e a capacidade de Deus de transformar o mal em bem, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A aplicação devocional. Agora, vamos trazer essas verdades para a nossa vida diária, permitindo que a palavra de Deus nos transforme. Você reconhece Deus como o Criador da sua vida? Permita que a majestade da criação de Gênesis o leve a uma adoração mais profunda. Reconheça que cada respiração, cada batida do seu coração é um dom do Criador. Isso deve nos levar a viver em gratidão e submissão à sua vontade. Há áreas em que você precisa confiar como Abraão confiou? A fé de Abraão não foi uma fé cega, mas uma confiança inabalável nas promessas de um Deus fiel. Quais são as terras desconhecidas em sua vida para as quais Deus o está chamando? Confie que Ele o guiará e proverá, mesmo quando o caminho não estiver claro. Você precisa liberar perdão, como José perdoou seus irmãos. A história de José é um convite poderoso ao perdão. Guardar ressentimento e amargura só nos aprisiona. Assim como José, que viu a mão de Deus por trás das ações de seus irmãos, podemos escolher perdoar, permitindo que Deus cure nossas feridas e use até mesmo as experiências dolorosas para o nosso bem e o bem de outros. Deus está nos conduzindo mesmo quando os caminhos parecem obscuros. O livro de Gênesis nos mostra que a mão dele está presente do início ao fim, tecendo a história da redenção e revelando seu caráter fiel e amoroso. Que esta verdade nos traga paz e esperança em cada passo da nossa jornada. Oração final. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por tua palavra, especialmente pelo livro de Gênesis, que nos revela o teu poder, a tua soberania e o teu plano redentor. Ajuda-nos a reconhecer-te como o autor da nossa vida e a confiar em ti em todas as circunstâncias, assim como Abraão confiou. Capacita-nos a liberar perdão, como José perdoou seus irmãos, e a ver a tua mão agindo em todas as coisas, transformando o mal em bem. Que a tua fidelidade nos inspire a viver para a tua glória, cumprindo o propósito para o qual nos criaste. Em nome de Jesus. Amém.
Se esta palavra abençoou você, compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que Deus está no controle desde o princípio. Sua ajuda é fundamental para que esta mensagem alcance mais corações. E não se esqueça de se inscrever no canal Eiro Direto das Escrituras e ativar o sininho para continuar essa jornada pelos livros da Bíblia. Juntos, vamos explorar as profundezas da Palavra de Deus. Deixe aqui nos comentários qual parte de Gênesis mais falou com você. Sua interação é muito importante para nós. Vamos aprender juntos e crescer na fé, livro por livro, passo a passo.